Se a gente for para a África, a gente vai ver o Califado de Sokoto sendo criado por Osman Dan Fodio. Tudo isso são frutos de reformismos, mas obviamente com diversas naturezas que vão surgir em uma resposta às crises que o mundo islâmico estava passando, crises políticas. Então esse wahhabismo, né, ele vai parir, digamos assim, esse espírito do salafismo, que é o seguinte: precisamos reinterpretar a religião islâmica. Tudo que foi colocado até então nos conduziu à decadência que estamos vivendo agora. Então precisamos reinterpretar a teologia, precisamos reinterpretar a jurisprudência, precisamos reinterpretar o papel de várias instituições religiosas dentro da nossa comunidade para criar algo novo que possa responder a esses avanços. E que avanço eu estou falando? O avanço do Ocidente sobre o mundo islâmico. Isso vai casar com as primeiras instâncias da era do colonialismo. Então o salafismo ele vai surgir através do movimento wahhabi. Porém, a gente não pode ver o salafismo como uma coisa só. Porque dentro desse movimento você tem diversas subdivisões e diversas ramificações, cada um alegando ser mais puro que o outro, porque isso é o que acontece com todos os movimentos revolucionários ao longo da história. O próprio surgimento do protestantismo levou a linhas diferentes, calvinismo, luteranismo e outras igrejas cristãs, até ideologias que não são necessariamente religiosas, como o marxismo, por exemplo. A teoria de Marx, de Karl Marx, ela vai ser interpretada de diversas formas, né? Então, esse movimento religioso, ele vai ser, digamos, embrionário, vai ser sufocado pelo Império Otomano e vai ser ostracizado para a região de Najd, no norte da Península Arábica. Até que, com a derrota do Império Otomano, aí a gente estava falando, né, do século XVIII, a gente já está indo para o início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill, inspirado por Blount, que era um dos grandes orientalistas do século XIX e início do século XX, via a ideia de que ele acreditava que para o mundo islâmico avançar, com aquela ideia do fardo do homem branco, né, que deveria proporcionar às nações menos desenvolvidas um período de avanço, né, que através disso ele deveria forçar o mundo islâmico a passar. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, ele deveria passar pelos mesmos processos que a Europa havia passado. Reforma protestante, iluminismo e então modernidade. Então a ideia do orientalista Blount, que foi adotada por Winston Churchill, que era um ávido leitor de seus materiais, foi que precisavam encontrar um Lutero muçulmano, um movimento que fosse protestante e fanático o suficiente no mundo islâmico para apoiar e ser apoiado pelo Império Britânico. Então, Winston Churchill, e isso aí são palavras dele, mesmo sabendo que os wahhabis eles eram fanáticos, ele iria financiá-los para dominação das cidades sagradas do Islã, Meca e Medina, e dali a sua reforma seria exportada. Óbvio que isso não criou nenhuma era das luzes no mundo islâmico. Esse movimento reformista criou exatamente o que a reforma criou na Europa de sua época: guerra, morticínio e desastre. Porque o que é que se seguiu o surgimento de uma reforma na Igreja Católica? Foram as guerras religiosas da Europa, que duraram aí por volta de 100 anos, né? Com vários desdobramentos de formas diferentes em diversos países do continente. E esse processo vai acontecer no mundo islâmico com o advento do wahhabismo e o avanço do colonialismo. No início da Guerra Fria, após o estabelecimento do Estado Saudita, a Inglaterra, os Estados Unidos e outras potências vão fortemente financiar... Posso continuar? Sim. Vão fortemente continuar a financiar o movimento wahhabi para que os seus revolucionários e os seus aderentes combatam a União Soviética no Afeganistão e outras frentes de combate. Então o wahhabismo ele foi instrumentalizado pelo imperialismo ocidental em duas ocasiões importantíssimas. A sua difusão global se deu com esse apoio, né? Porém, ele vai ter algumas modificações, porque obviamente todos os movimentos religiosos passam por isso. Então você vai ter um wahhabismo de Estado saudita, que vai ser mais focado para obediência governamental, ao não terrorismo, por incrível que pareça, e há um purismo religioso mais politicamente quietista. Enquanto o wahhabismo que vai se desenvolver fora
da Arábia Saudita, ele vai absorver elementos de outras ideologias revolucionárias, como o cutubismo, como as ideias de diversos outros pensadores que vão ser, de certas formas, revolucionários em seu próprio direito. Então, dentro do território saudita, por exemplo, você vai ver o nome, né, desse movimento ser modificado. Ele não será mais chamado de Al-Wahhabiyya, como era no período otomano, e sim de Salafiyya, remetendo a seguir os Salaf, os primeiros muçulmanos. Entendeu? Então essa vai ser a gênese desse movimento. Mas justiça precisa ser feita. Apesar da gênese desse movimento ser extremamente violenta e ser adotada por grupos terroristas, foram os muftis sauditas os primeiros, ali no contexto da criação dos atentados suicidas à bomba no Oriente Médio, a condená-los e acreditar que isso é uma perversão do próprio movimento salafista. Mas o que estou postulando aqui não é uma teoria ou minha visão própria da história. Se vocês pegarem declarações de grandes membros do movimento salafista, né, da Salafiyya ou Wahhabiyya, como Adil Kalbani, que foi o imã do Haram Sharif, ou seja, o imã da Mesquita Sagrada de Meca do governo saudita, ele mesmo fala, o ISIS, o Estado Islâmico, Daesh, esses grupos terroristas, eu postei inclusive essa entrevista no meu canal legendada, eles têm como base e como colocação o movimento salafista, a Salafiyya, né? A ideia de que os muçulmanos do mundo são inovadores, que eles são Ahlul Bidah, ou seja, são pessoas que são heréticas e criam novidades na religião e precisam ser combatidos e precisam ser atacados. E aí você vai ter diversas derivações políticas e problemas políticos gerados dessa mesma raiz.